areabranquense, estamos aqui pela primeira vez através do YouTube para falarmos de hoje em diante sobre Areia Branca, a nossa querida Areia Branca, principalmente sobre as coisas que interessam ao povo em geral, a todos nós. Nós sabemos que a Areia Branca de hoje, apesar de ter havido melhoramentos na parte urbanística, não tem o mesmo progresso de um passado remoto, quando aqui chegava a vir mais de 100 embarcações entre nacionais, e eu falo em navios, tanto nacionais como estrangeiras, por ano. Quando o nosso porto de Areia Branca foi o 6º colocado durante alguns anos em movimentação de carga a nível nacional. Hoje nós temos o quê? Várias categorias profissionais que foram extintas, como os estivadores, conferentes, né? Consertadores de cargas, calafates e outros tantos, com a vinda, aliás, de duas coisas: a mecanização de salinas e depois a extinção das barcaças a velas, trocadas pelas alvarengas de madeira, que reduziu drasticamente as tripulações. Depois vieram as barcaças de ferro, que continuou reduzindo custos, em termos inclusive de tripulação também. Bem, como se não bastasse tudo isso que relegou uma força de trabalho imensa a plano nenhum, porque os salineiros, com a mecanização das salinas, foram milhares de desempregados, estivadores também, centenas deles, conferentes, todas essas categorias que eu falei, todo esse povo ficou desempregado com a mecanização da salina e a modificação nas embarcações que transportavam sal de Areia Branca para os navios. Para completar isso, aí veio Porto Ilha, né? Então Porto Ilha acabou de lascar, em geral, a classe trabalhadora portuária de Areia Branca, ou seja, a classe de pessoas que trabalhavam na principal produção que deu origem, principalmente ao nosso município, a nossa cidade, que foi o sal, né? Então, com todas essas modificações, e inclusive os defensores do Porto Ilha, quando vinham aqui, como Antônio Florencio de Queiroz e alguns outros, e discursavam em palanque, dizia que o Porto Ilha vinha para redimir o povo de Areia Branca, vinha trazer novos horizontes, novos empregos, novas categorias, iam substituir as antigas, e que a nossa cidade iria prosperar com isso. Lê de engano. Hoje a gente vê que não aconteceu nada disso, ao contrário. O terminal salineiro, que era administrado pela Termisa, né, que era uma associação, uma sociedade de economia mista, governo e alguns industriais salineiros, mais do governo, ela, quando o terminal salineiro era administrado, tinha embarcações. Nós tínhamos frotas com 8 barcaças, um batelão, 2 rebocadores de alto mar, 2 lanchas voadoras que levavam o pessoal para bordo. Ou seja, nós tínhamos trabalhando na atividade portuária de Areia Branca, até alguns anos atrás, em torno de 450 pessoas. Hoje, quando a Termisa se acabou, foi extinta, ou seja, através de um decreto, ela foi transformada no que hoje é Coderne, né? E a Coderne a gente sabe quem manda é o governo federal. Bem, então aí foi reduzido tudo. Hoje o terminal salineiro tem cerca de 60 empregados, 60 pessoas trabalhando lá, entre efetivos, funcionário efetivo da Coderne, entre contratados, né? E terceirizados. Então, a situação aqui piorou drasticamente. A movimentação de barcaça, hoje nós temos somente 4 ou 5 barcaças trafegando. Isso a barra aí, rasíssima. As barcaças dão uma viagem por dia, quando muito dão para o terminal salineiro, que a capacidade anterior era de 7.000 toneladas dia para o terminal. Hoje nós não alcançamos nada disso. Aí vem navios de 35, 40 mil toneladas a pegar sal. Anteriormente vinha em torno de
15 navios por mês, de entre 5, 8 e 10 mil toneladas. Hoje vem 3, 4 de 40 mil toneladas e leva o sal todo que se consegue colocar, e muitas vezes nem se consegue colocar, e fica lá os navios esperando. Tem meses que não vem nenhum navio. E outra coisa, o governo federal fez uma modificação lá no terminal salineiro, fez uma obra de otimização, de ampliação, entre aspas, né, que custou 300 milhões de reais aos cofres públicos. Ora, quando esse terminal foi construído, foi gasto 80 milhões apenas na construção dele. E só nessa pequena obra que não serviu para coisa nenhuma, nem presta a obra e nem também serve para nada, porque a capacidade do terminal continua ociosa. Era 100, 150 mil toneladas que cabia lá no pátio, lá do Porto Ilha. E com essa ampliação, era para a capacidade aumentar para 200 mil, por aí, mais de 200 mil toneladas. Agora eu pergunto, para quê? Criaram mais prédios lá e etc, etc. Com a força de trabalho reduzida, não houve aumento na demanda de sal, não houve aumento. Não se justifica, então, a criação de um pátio adjacente ao já existente para aumentar a capacidade, porque a gente não atinge nem 100 mil toneladas em estoque lá. Muitas vezes as barcaças chegam direto para os descarregadores de navio, e ele já pega na barcaça, bota na moega, e a esteira vai e transfere direto para o navio. Não chega nem a fazer pilha lá no pátio do terminal. Então, essa reforma que fizeram lá foi um elefante branco e ninguém sabe para quê, né? Mas a gente desconfia. Tanto dinheiro envolvido numa coisa que não serve para nada, dá para desconfiar de alguma coisa. Bem, o terminal salineiro, que a priori pareceu uma boa ideia, transformou-se na realidade num elefante branco. Houve muito, durante a gestão da Termisa, muitos descalabros, irregularidades, que nunca foram apuradas. E ele, para a Areia Branca, nunca serviu para nada, porque até o ISS que ele deve ao município de Areia Branca, para ser recebido, teve que entrar na justiça e passou anos e anos bolando, como ainda está bolando lá. Não foi paga a dívida que o Porto Ilha tem para com a Areia Branca, nunca foi pago. E para vocês terem uma ideia, o Porto de Areia Branca é considerado por decreto federal como porto organizado. Olha, o porto organizado, ele tem que ter, todo porto organizado, a autoridade portuária, que é o Conselho de Administração do Porto, e o órgão gestor de mão de obra, o órgão. O de Areia Branca, apesar de ser porto organizado, nem tem a autoridade portuária, nem órgão gestor de mão de obra. Ele é considerado pela CODERN, que é quem administra ele hoje, como uma unidade administrativa do Porto de Natal. Nós temos uma gerência apenas aqui. E depois de mais de 25 anos de existência do terminal, pela primeira vez a Areia Branca teve o direito, através de política, indicar um gerente para aqui, não é? Um gerente areiabranquense, que inclusive está na pendura, ninguém sabe se vai ficar ou se não vai, com essas mudanças que aconteceram recentemente, né, com essa eleição agora. Então ninguém sabe se o rapaz vai ficar ou se vai vir outro, né, para o lugar dele. Bem, o fato é que o coração econômico de Areia Branca, que sempre foi o porto, está aí desprezado, né? Levando só sal grosso, e diga-se de passagem que a maior parte de demanda de sal dessa região todinha é sal refinado, sal já beneficiado, e este sal não sai pelo nosso terminal, só sai o sal grosso, o sal que é pouco em relação ao sal beneficiado, que é muito mais valoroso, tem um valor muito maior, que é o famoso valor agregado, né? E o sal grosso não tem agregamento de valor nenhum. Então é o seguinte, só por carreta sai aqui centenas de milhares de toneladas por dia dessa região, Macau, Mossoró, Areia Branca, Grossos, sai direto. Agora, todo o nosso sal beneficiado dessa região aqui, ou vai de carreta para o sul, sudeste, centro-oeste ou norte, ou vai e é exportado através do porto de Pecém lá no Ceará.
Eis o motivo por que a gente tem lutado muito e tem falado muito sobre o Porto Continental de Areia Branca para cargas gerais. A ideia continua viva e ela está lá no livro o Porto Continental de Areia Branca, que foi escrito em 1961, foi editado pelo próprio governo federal através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, ainda que tinha como presidente Disuí Rosado, e também um dos responsáveis pela obra foi o Instituto Nacional do Sal, que na época era também comandado por Vantan Rosado, saudoso, dois grandes batalhadores pelo Porto Continental de Areia Branca. Bem, então para vocês saberem o seguinte, esse Porto-Ilha hoje, ele não serve aos interesses de Areia Branca. Os interesses a quem ele serve são alienígenas, de pessoas de fora, não daqui. As riquezas geradas por lá não ficam aqui, vão para fora. Então, nós precisamos repensar o porto de uma forma que beneficie ao povo de Areia Branca, ao município de Areia Branca, que beneficie a nossa terra. É isso que nós temos que pensar. No próximo programa, eu vou falar sobre as perspectivas em termos de cargas gerais e outros assuntos sobre o desenvolvimento sustentável de Areia Branca. Muito obrigado.